Uma quarta-feira nobre com muito futebol pelo país e pelo mundo. Na Taça Libertadores da América, 2 brasileiros em ação logo mais, às 21h30. O Corinthians joga em casa, Corinthians e Argentino Júnior. E o Fausto Vera, jogador do Timão, foi revelado pelo adversário. O jogador comenta sobre esse assunto. E no Maracanã, lotado, o Flamengo também joga em casa na estreia do técnico Jorge Sampaoli. Flamengo e Nublense pela Libertadores. O Flamengo perdeu no jogo de estreia. O técnico Jorge Sampaoli fala sobre o trabalho no clube carioca. Outros jogos pela Taça Libertadores da América, às 19h, o Nacional do Uruguai joga em casa, enfrenta o Independiente Medellín. Às 21h, 2 partidas, o Colo-Colo enfrenta o Monagas e o River Plate recebe o Sporting Cristal. Mais tarde, às 23h, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Bolívar. Na noite desta terça-feira, Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense venceram na Libertadores. Vamos aos gols. No Maracanã, vitória do tricolor carioca em cima do The Strongest, 1-0. O gol foi do Nino, zagueiro de cabeça. Em Porto Alegre, o Internacional ganhou do Metropolitanos pelo placar de 1-0, gol nos acréscimos. Gol do alemão, finalizou dentro da área. Em confronto brasileiro na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu 2-1 em cima do Atlético Mineiro. Vitor Roque, belíssimo gol, abriu o placar para o Furacão. Depois o Terãs, de pênalti, fez o segundo. O Paulinho diminuiu para o Galo, mas mesmo assim, vitória do Atlético Paranaense. Outros jogos da Libertadores, Boca Juniors 2, o Deportivo Pereira 1. Boca Juniors venceu de virada. Olímpia 1, Patronato 0. Del Valle 2, Liverpool do Uruguai 0. Pela Copa Sul-Americana, Bragantino goleou, São Paulo venceu, os 2 brasileiros em campo. Vamos aos gols brasileiros da Sul-Americana. Goleada do Bragantino em casa, 5-0 em cima do Oriente Petroleiro. Elinho fez o primeiro gol, Aderlan marcou o segundo, Eduardo Sacha de pênalti fez o terceiro, Gustavinho marcou o quarto e Sorriso completou a goleada do Bragantino. O São Paulo também ganhou 2-0 em cima do Puerto Cabello. Marcos Paulo fez o primeiro gol e Michel Araújo deu números finais à vitória do São Paulo. Hoje, 2 partidas pela Sul-Americana envolvendo os brasileiros. Jogos fora de casa, o Fortaleza joga fora de casa contra o São Lourenço e mais tarde o América Mineiro enfrenta o Defensa e Justiça. Na Copa do Nordeste tem decisão, é primeiro jogo, jogo de ida, 21h30 a bola vai rolar, Ceará e Sport, o jogo no Castelão. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid está na próxima fase, na semifinal. Venceu fora de casa o Chelsea 2-0, gols brasileiros. O primeiro, Rodrigo, arrancada, tocou para o Vinícius Júnior, recebeu de volta e fez o primeiro gol. E depois, jogada do Vini Júnior, passe do Valverde, mais uma vez Rodrigo, Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Outro time que se classificou foi o Milan, empatou em 1-1 com o Napoli. O Giroud perdeu o pênalti para o Milan, mas depois fez o gol do clube milanês, gol do Giroud. Depois o Maignan pegou o pênalti, o Napoli conseguiu empatar com o Osimhen, mas mesmo assim o Milan está na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Hoje, 2 partidas, 16h definem os outros semifinalistas. Bayern de Munique joga contra o Manchester City. O City ganhou por 3-0 o primeiro jogo. Inter de Milão e Benfica, o primeiro jogo, o Inter venceu por 2-0. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.